Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Isso aconteceu na noite em que eu fui o motorista designado do meu grupo de amigos depois de uma festa. Meus amigos eram o Marcos, o Eduardo e a Daniela. Nós moramos no interior, então, sempre que queríamos ir aos bares ou festas, tínhamos que viajar longas distâncias, por isso era importante que um de nós estivesse sóbrio o suficiente para dirigir. Estávamos voltando para casa pela rodovia 513, uma estrada sem iluminação, cercada por algumas casas isoladas, mas principalmente por florestas. A estrada levava até a cidade, onde ficam a maioria dos bares. Essa história aconteceu na volta da cidade. Daniela começou a chorar, dizendo que precisava muito fazer xixi. Eu disse que ela teria que esperar um pouco mais, mas, sendo sincero, também comecei a sentir vontade. Além disso, com a Daniela agora gritando em um ataque de embriaguez, resolvi que seria melhor parar no acostamento e ir ao mato. Daniela saiu primeiro e desapareceu entre as plantações de um lado da estrada, enquanto eu fui para o outro lado, um pouco mais dentro da floresta, já que sou do tipo de pessoa que não consegue fazer xixi quando tem alguém por perto. Eu terminei primeiro e voltei para o carro. Eduardo e Marcos estavam cantando alto com a música que tocava no rádio, enquanto eu ficava sentado em silêncio, cada vez mais impaciente. Meus dois amigos bêbados não pareciam achar nada estranho no fato de que Daniela já estava fora há uns 5 minutos, então decidi sair do carro novamente para chamá-la. Marcos tem uma voz muito mais forte que a minha, então, quando ele gritou o nome dela, seria impossível para ela não ouvir, mas ainda assim, ela não respondeu. Eu não queria entrar nas plantações, mas me senti obrigado, já que ela é minha amiga e eu era o único mais consciente naquele momento. Fiz Marcos vir comigo, já que estava com medo de ir sozinho. Eduardo ficou no carro, pois já estava muito bêbado naquele ponto. Com a lanterna do porta-luvas, Marcos e eu abrimos caminho pelas plantas altas e densas, andando na única direção que conseguimos pensar, direto para longe do carro. Marcos continuava chamando o nome da Daniela e rindo alto. Eu entendia por que ele achava tudo engraçado, considerando o estado dele, mas eu só queria ter certeza de que ela estava bem e ir para casa. No meio dos sons dos nossos passos, ouvindo as plantas se movendo e a risada de Marcos, percebi um outro som próximo. Coloquei meu braço no peito de Marcos para pará-lo. Agora, tudo o que se ouvia era a brisa da noite soprando pelas plantações. O que foi? Marcos sussurrou, ao que eu respondi apenas com um cala a boca. Mesmo assim, Marcos chamou o nome da Daniela novamente. Eu o acompanhei, imaginando que talvez fosse ela tentando nos assustar. Mas, mais uma vez, os passos pararam. Então, andamos um pouco mais para dentro da plantação. Foi quando chegamos a uma estreita clareira. Eu não entendo muito de plantações ou agricultura, mas parecia ser um caminho estreito para as pessoas passarem. Era apenas largo o suficiente para 2 pessoas caminharem lado a lado. Olhei para a esquerda, o mais longe que a luz da lanterna me permitia, e depois para a direita. Foi aí que eu vi 3 passos e vi algumas plantas se abrindo à nossa frente, enquanto alguém saía para o caminho. A princípio, a luz só revelava as pernas da pessoa, e pela situação, eu naturalmente presumi que fosse a Daniela. No entanto, conforme a luz subiu, percebi que não era a Daniela, nem o Marcos. Em vez disso, era um homem desconhecido que eu nunca tinha visto antes. Suas feições não estavam claras o suficiente para eu dar uma boa descrição, mas ele definitivamente não parecia amigável. Eu corri de volta para o carro, corri o mais rápido que consegui na única direção que me lembrava de ter vindo, e em cerca de 10 segundos já estava de volta ao carro. Eduardo estava desmaiado no banco, então não tentei pedir ajuda a ele. Comecei a buzinar, tentando chamar a atenção de Marcos e, com sorte, de Daniela. A visão daquele homem me perturbou profundamente, e eu não sabia se ele era o dono daquela terra ou não. Continuei buzinando até que, finalmente, Marcos saiu do milharal, arrastando Daniela, que parecia estar desmaiada.
Saí do carro para ajudar Marcos a colocá-la no banco de trás. Ele apontou para um corte na testa dela, como se ela tivesse sido atingida por um objeto pesado e afiado. Marcos, que até então estava bêbado, parecia estar recuperando a sobriedade rapidamente por causa da situação. Ele sugeriu que eu dirigisse para o hospital mais próximo, que ficava a cerca de 10 minutos dali. A viagem foi angustiante, cheia de pânico e gritos. Quando chegamos ao hospital, levamos Daniela para que cuidassem do ferimento dela o mais rápido possível. Foi só naquele momento que Marcos explicou para as enfermeiras, se não para mim, que ele viu um homem arrastando o corpo inconsciente de Daniela antes de fugir para dentro do milharal, depois que Marcos o avistou. Ele não mencionou nada disso no carro, mas agora tudo fazia sentido. Aquele homem no milharal era quem tinha feito aquilo. Depois que Daniela foi suturada e acordou, ela não se lembrava de nada daquela noite, desde o momento em que entramos na festa até o momento em que foi atingida na cabeça. Isso aconteceu tarde da noite, quando eu estava voltando para a casa do trabalho em uma estrada escura e deserta. Era o tipo de noite que faz você querer estar em casa relaxando, em vez de na estrada. Não havia outros carros à vista e, por azar, eu estava dirigindo em um trecho sem recepção de celular. Eu já estava dirigindo há um tempo e começava a me distrair um pouco, mas isso não significa que eu estava caindo no sono ao volante, apenas estava no modo piloto automático. Ao fazer uma curva, vi um caminhão semi-reboque estacionado à beira da estrada à frente. Não era nada fora do comum, pois caminhoneiros às vezes param para descansar durante suas longas viagens. No entanto, havia algo nesse caminhão que me incomodava. Tive a sensação de que quem estivesse ao volante não estava apenas descansando, mas sim esperando por algo. Reduzi a velocidade enquanto me aproximava, tentando olhar para dentro da cabine, mas as janelas estavam fechadas e o lado de fora estava muito escuro, parecia que eu estava olhando para um vazio. Além disso, tanto o caminhão quanto o reboque eram completamente pretos. Depois de passar pelo caminhão, acelerei de volta à velocidade normal, mas sem ir muito rápido, no caso de algum policial rodoviário estar escondido por ali, monitorando os carros. Mesmo assim, continuei pensando naquele caminhão estranho. Não conseguia me livrar da sensação de que estava em algum tipo de perigo, embora talvez fosse apenas minha imaginação imperativa. Calma, era só um caminhoneiro dormindo na beira da estrada, pensei, mas isso não me convenceu. Havia algo de errado com aquele caminhão. Enquanto eu fazia outra curva, ouvi o som inconfundível de um motor acelerando atrás de mim. Olhei no retrovisor e vi 2 faróis se aproximando rapidamente. Entrei em pânico e pisei no acelerador, mas meu carro estava longe de ser rápido o suficiente para ultrapassar o caminhão. Os faróis agora estavam logo atrás de mim, praticamente me cegando. Meu coração estava batendo acelerado, e eu sabia que havia algo errado com aquele caminhão, e agora eu precisava fugir dele. Porém, a estrada era estreita, sem saídas ou ruas laterais por perto. Eu estava preso com aquele caminhão enorme logo atrás de mim. De repente, um policial rodoviário escondido não parecia mais tão ruim. Enquanto continuávamos, o caminhão finalmente diminuiu a velocidade e manteve uma distância segura, sem tentar me ultrapassar. Então, ele apagou os faróis. Ah, não! Pensei. Acelerei o máximo que pude, olhando no retrovisor. O caminhão estava ficando cada vez mais distante, até que desapareceu completamente. Quando finalmente cheguei em casa, estacionei o carro na garagem e entrei, garantindo que todas as portas e janelas estavam trancadas. Eu estava exausto, ou nada é tão desgastante quanto sentir que sua vida está em perigo em uma estrada escura. Só queria dormir e esquecer tudo aquilo. Cerca de 1 hora depois, fui acordado por um som inconfundível de um motor em marcha lenta vinha do lado de fora. Meio adormecido, levantei e olhei pela janela. Acordei completamente quando vi o que estava estacionado lá fora, um caminhão semi-reboque preto parado na rua, em frente à minha casa. Além de estar aterrorizado pelo encontro anterior, o que também me perturbava era o fato de um caminhão enorme estar em uma área residencial.
Não fazia ideia de como o motorista conseguiu manobrar por aquelas ruas estreitas. Foi a primeira vez que consegui ver o caminhão com mais clareza. Não havia nenhuma marca comercial nele, o que significava que eu não poderia ligar para alguma empresa e avisar que um dos seus motoristas era um psicopata com um sério problema de fúria na estrada. Também não consegui ver as placas do veículo, mas imaginei que deviam dizer algo como "eu vou te pegar". Mentalmente, eu não conseguia lidar com a ideia de ver aquele caminhão fora da minha casa. Lembro-me apenas de dizer ou não em voz baixa e rastejar de volta para a cama. Eu não tinha energia para lidar com aquele maluco. A última coisa de que me recordo é ouvir o som do caminhão se afastando enquanto eu adormecia novamente. Até hoje, não sei se o motorista descobriu onde eu morava ou se tudo não passou de um pesadelo muito vívido. Na manhã seguinte, considerei ligar para a polícia para relatar o estranho encontro, mas honestamente, o que eles poderiam fazer? Não havia danos ao meu carro e não havia provas do que aconteceu na estrada. Nas semanas seguintes, eu não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo seguido. Tornei-me extremamente paranoico, olhando por cima do ombro constantemente surtando toda vez que via um caminhão escuro. Certo dia, estava voltando do supermercado e vi um caminhão semi-reboque preto estacionado ao lado da estrada. Quase tive um ataque de pânico, mas me acalmei ao notar as marcas comerciais no lado do reboque. Percebi que era apenas mais um caminhão com pintura preta. O que aconteceu naquela noite foi aterrorizante, mas o medo estava tomando conta da minha capacidade de ser racional. Após um tempo, eu não podia mais deixar que isso me controlasse e, finalmente, segui em frente com a minha vida. Já se passaram anos, mas ainda penso naquele caminhão preto de vez em quando. No fim das contas, essa experiência me ensinou a confiar nos meus instintos e a ser extremamente cauteloso ao dirigir sozinho em estradas remotas. Ainda me pergunto quem estava ao volante daquele caminhão e quais eram suas verdadeiras intenções. Estava dirigindo para casa tarde da noite, depois de uma longa conferência de trabalho. A rodovia estava vazia, cercada por uma densa floresta de ambos os lados. Estava cansado, mas mantinha os olhos na estrada, esperando chegar logo em casa. As árvores pareciam se fechar, com seus galhos se estendendo como longos dedos escuros. Era um trecho solitário de rodovia, sem sinal de celular, e a única luz vinha dos meus faróis cortando a escuridão. Não havia visto outro carro há quilômetros. O silêncio era inquietante, quebrado apenas pelo ronco do motor e pelo ocasional farfalhar das folhas. De repente, notei um caminhão velho e desgastado no meu retrovisor, parecia ter surgido do nada. A princípio, não pensei muito nisso, poderia ser apenas outro viajante noturno. Mas, conforme continuei dirigindo, percebi que o caminhão estava me seguindo. Não importava quão rápido eu fosse ou quais curvas eu fizesse, o caminhão permanecia logo atrás de mim. Tentei ignorá-lo, focando na estrada à frente, mas o motorista começou a piscar os faróis e a buzinar. O pânico tomou conta de mim, o meu coração disparou e minhas mãos ficaram suadas no volante. Não sabia o que fazer. Vi uma parada de descanso à frente e decidi parar, esperando despistar o caminhão. Ao estacionar, o caminhão me seguiu, com os faróis brilhando intensamente no meu retrovisor. Estacionei e fiquei sentado ali, tentando me acalmar. Talvez fosse apenas uma coincidência, pensei. Mas, quando olhei novamente, vi o motorista do caminhão sentado ao volante, me observando. Ele não saiu do caminhão, apenas ficou lá, olhando. Meu coração batia forte no peito. Eu não podia ficar ali, precisava sair. Liguei o carro e voltei para a rodovia, tentando escapar do caminhão. Mas, ao acelerar, notei algo estranho, havia algo na caçamba do caminhão, algo se movendo, como se estivesse tentando sair. O caminhão acelerou, diminuindo a distância entre nós. Acelerei o máximo que pude, o motor rugindo enquanto eu voava pela rodovia escura. Os faróis do caminhão eram ofuscantes e o motorista continuava buzinando. Olhei pelo retrovisor e vi uma figura na caçamba do caminhão, debatendo-se contra as laterais. O medo me consumiu.
Eu não tinha ideia do que estava na caçamba daquele caminhão, mas sabia que não queria descobrir. Precisava fugir, pensar em algo rápido. Lembrei-me de uma pequena cidade não muito longe dali. Se conseguisse chegar lá, talvez encontrasse ajuda. Peguei a próxima saída, esperando que o caminhão desistisse, mas ele me seguiu para fora da rodovia, seus faróis cortando a escuridão. Dirigi por estradas sinuosas, a densa floresta se fechando de ambos os lados. O caminhão continuava logo atrás de mim, o motorista implacável. Eu podia ver a figura na caçamba ainda tentando sair. Parecia uma pessoa, mas havia algo de errado. O jeito que se movia, como se debatia contra as paredes do caminhão e era antinatural. Avistei um posto de gasolina mais à frente, suas luzes eram um farol na escuridão. Parei, esperando que o caminhão seguisse adiante, mas ele não fez isso. O caminhão parou logo atrás de mim, bloqueando a única saída. Pulei do carro e corri para dentro do posto. O atendente olhou surpreso ao me ver naquela hora. Tentei explicar o que estava acontecendo, mas as palavras saíam em um turbilhão frenético. Apontei para o caminhão lá fora, implorando ao atendente para chamar a polícia. Ele pegou o telefone, mas não havia tom de descagem. As linhas estavam mortas. O pânico tomou conta de mim. Eu estava preso. O motorista do caminhão saiu e começou a caminhar em direção ao posto. Ele era alto e corpulento, com um olhar ameaçador. Olhei ao redor, procurando uma saída. Vi uma porta nos fundos e corri em direção a ela, empurrando-a e tropeçando na escuridão. A floresta se erguia ao meu redor, mas eu não tinha escolha. Tinha que continuar. Ouvi passos atrás de mim, pesados e rápidos. O motorista estava me seguindo. Empurrei os galhos, que arranhavam meus braços e meu rosto. A floresta era um labirinto, e eu estava perdido, mas não podia parar. Eu tinha que escapar. Tropecei em uma raiz e caí de joelhos, batendo no chão com força. Levantei-me rapidamente, ofegante. Os passos estavam se aproximando, consegui ouvir a voz do motorista chamando, fria e zombeteira. Vi uma pequena cabana à frente, com as janelas escuras, e corri em direção a ela, rezando para que não estivesse abandonada. Cheguei à porta e bati, esperando que alguém estivesse dentro, mas não houve resposta. Tentei abrir a porta e, para meu alívio, estava destrancada. Entrei, fechando a porta atrás de mim o mais silenciosamente que consegui. A cabana estava escura e vazia, mas parecia segura. Ouvi os passos do motorista do lado de fora, circulando a cabana. Ele tentou abrir a porta, mas ela não cedeu. Segurei a respiração, esperando que ele desistisse e fosse embora. Então, ouvi outro som, algo raspando nas paredes. Olhei pela janela e vi a figura do caminhão, agora do lado de fora da cabana. Era um homem, mas seus movimentos eram bruscos e antinaturais. Seus olhos estavam arregalados e sua boca aberta em um grito silencioso. Ele parecia estar em dor, lutando contra algo dentro de si. O motorista chamou por ele, e o homem se virou em direção ao som, cambaleando em direção ao motorista, seus movimentos erráticos. Assisti horrorizado enquanto o motorista agarrava o homem e o forçava de volta em direção ao caminhão. Não esperei para ver o que aconteceria em seguida, por sair pela porta dos fundos e corri, a floresta se fechando ao meu redor. Não parei até ver as luzes de uma pequena cidade ao longe. Tropecei no primeiro prédio que encontrei, um bar, e colapsei dentro. As pessoas lá dentro me olharam com preocupação, mas eu não conseguia explicar o que havia acontecido. Tudo o que conseguia pensar era no caminhão, no motorista e no homem na caçamba. Agora eu estava a salvo, mas sabia que nunca esqueceria aquela noite na rodovia deserta. No verão passado, decidi fazer uma viagem noturna. Era uma noite quente e eu queria clarear a mente. A estrada aberta sempre me fazia sentir melhor, especialmente com as janelas abertas e a brisa fresca no rosto. Peguei as chaves do carro e saí de casa por volta das 22 horas.
As ruas estavam calmas, e os únicos sons eram o ronco do meu motor e o canto dos grilos. Enquanto dirigia pela cidade, sentia uma sensação de paz. Os postes de luz projetavam longas sombras, e os prédios pareciam diferentes à noite. Decidi sair da cidade e pegar as estradas rurais, que eram mais escuras, com menos luzes e mais árvores. Gostava da sensação de estar sozinho nessas estradas, era como se o mundo me pertencesse. Virei em uma estrada estreita que nunca havia tomado antes. As árvores de ambos os lados formavam um dossel acima de mim, bloqueando a maior parte da luz da lua. Meus faróis eram a única fonte de luz. A estrada era sinuosa e eu tinha que dirigir devagar. Depois de um tempo, vi um carro parado ao lado da estrada, com as luzes de emergência piscando. Fui diminuindo a velocidade ao me aproximar, e um homem estava ao lado do carro, acenando. Ele parecia preocupado e precisando de ajuda. Abaixei a janela enquanto parava ao lado dele. Ei, você está bem? Perguntei. Meu carro quebrou. Você pode me levar até o posto de gasolina mais próximo? Ele respondeu. Hesitei por um momento, era tarde e eu não conhecia aquele homem, mas ele parecia genuinamente angustiado. Decidi ajudá-lo. Claro, entre, eu disse. O homem entrou no banco do passageiro. Ele era alto e vestia uma jaqueta escura, seu rosto era difícil de ver na luz fraca do carro. Enquanto dirigíamos, tentei fazer um pouco de conversa, mas ele não disse muito. Apenas me deu as direções para o posto de gasolina. Depois de alguns minutos, chegamos a um pequeno posto que parecia estar fechado há anos. Era velho e deteriorado, com uma única bomba e um pequeno prédio. As luzes estavam apagadas e não havia ninguém por perto. Este lugar parece abandonado, comentei, sentindo-me desconfortável. Apenas pare aqui, disse o homem. Estacionei o carro e olhei para ele. Seu rosto agora estava visível à luz do painel. Ele tinha uma expressão severa e algo nele me deixava nervoso. Obrigado pela carona, ele disse, alcançando o bolso da jaqueta. De repente, ele puxou uma faca. Meu coração disparou e eu congelei. Me dê sua carteira e seu celular, ele exigiu. Minhas mãos tremiam enquanto eu entregava os itens. Não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. Ele pegou minha carteira e meu celular, e então olhou para mim com olhos frios. Saia do carro, ele ordenou. Abrindo a porta lentamente, saí do carro. O ar da noite estava fresco, mas eu estava suando. O homem saiu também e caminhou até o lado do motorista. Não se mova, ele avisou. Eu assisti enquanto meu carro se afastava, deixando-me sozinho no escuro. Fiquei parado por um momento, tentando processar o que acabará de acontecer. Estava a quilômetros de casa, sem celular e sem carro. Olhei ao redor e vi um orelhão perto do posto de gasolina. Fui até lá, esperando que ainda funcionasse. Peguei o telefone e fiquei aliviado ao ouvir o sinal de descagem. Liguei para a polícia e contei o que havia acontecido. Eles disseram que enviariam alguém para me buscar. Enquanto esperava, não conseguia afastar a sensação de medo e impotência. O posto de gasolina estava estranhamente quieto, e eu me sentia exposto. Cada farfalhar de folhas ou som distante me fazia pular. Continuei olhando ao redor, esperando que o homem voltasse. Após o que pareceu uma eternidade, vi as luzes piscantes de uma viatura policial. 2 policiais saíram e se aproximaram de mim. Conte tudo, desde que pegou o homem até o roubo, eu disse. Faremos o possível para encontrar ele e seu carro, disse um dos policiais. Eles me levaram até a delegacia mais próxima, onde fiz um depoimento completo. Ainda estava em choque, mas me sentia um pouco mais seguro agora que estava com a polícia. Eles me deixaram usar o telefone para ligar para um amigo, que veio me buscar. A viagem de volta para casa foi silenciosa, meu amigo tentou me confortar, mas eu mal conseguia falar. Fiquei relembrando os eventos na minha mente, perguntando se havia algo que eu poderia ter feito de diferente. Aquela noite me mudou.
Eu costumava adorar dirigir à noite, mas agora isso me enchia de medo. Aprendi a ser mais cauteloso e a confiar nos meus instintos. Foi uma lição dura, mas me deixou mais forte. Nunca mais vi o homem e a polícia nunca encontrou meu carro, mas eu estava grato por estar seguro, e isso era o que mais importava. Daquele dia em diante, fiz questão de me manter em estradas familiares e nunca mais pegar estranhos. O mundo parecia um pouco mais sombrio, mas eu sabia que poderia enfrentá-lo com um pouco mais de sabedoria e cautela. Eu estava dirigindo para casa tarde da noite, após uma longa conferência de trabalho. A rodovia estava vazia, cercada por uma densa floresta de ambos os lados. Eu estava cansado, mas mantive meus olhos na estrada, ansioso para chegar em casa. As árvores pareciam se fechar ao meu redor, seus galhos se estendendo como longos dedos sombrios. Era um trecho solitário da rodovia, sem sinal de celular, e a única luz vinha dos meus faróis cortando a escuridão. Não havia visto outro carro por quilômetros, e o silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo ronco do motor e o ocasional farfalhar das folhas. De repente, notei um caminhão velho e desgastado no meu espelho retrovisor. Parecia ter surgido do nada. No começo, não dei muita importância, achando que era apenas outro viajante noturno. No entanto, à medida que eu continuava dirigindo, percebi que o caminhão estava me seguindo. Não importava o quanto eu acelerasse ou quais voltas eu fizesse, o caminhão permanecia logo atrás de mim. Tentei ignorá-lo, focando na estrada à frente, mas o motorista do caminhão começou a piscar os faróis e a buzinar. O pânico tomou conta de mim, meu coração disparou, e minhas mãos começaram a suar no volante. Eu não sabia o que fazer. Vi uma área de descanso à frente e decidi encostar, na esperança de despistar o caminhão. Quando estacionei, o caminhão também parou, seus faróis brilhando no meu espelho retrovisor. Fiquei no carro, tentando me acalmar. Talvez fosse só uma coincidência. Mas, quando olhei novamente, vi o motorista do caminhão sentado ao volante, olhando diretamente para mim. Ele não saiu do veículo, apenas ficou lá, me observando. Meu coração batia forte no peito. Eu não podia ficar ali, precisava fugir. Liguei o carro e voltei para a rodovia, tentando ultrapassar o caminhão. Mas, enquanto dirigia, notei algo estranho. Havia algo na parte de trás do caminhão, algo que se movia, como se estivesse tentando sair. Acelerei, tentando aumentar a distância entre nós, mas o caminhão continuou me perseguindo, seus faróis me ofuscando, enquanto o motorista continuava buzinando. Quando olhei no espelho retrovisor, vi uma figura na parte de trás do caminhão, se debatendo contra as laterais. O medo tomou conta de mim. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não queria descobrir. Eu precisava pensar rápido. Lembrei de uma pequena cidade não muito longe dali. Se eu conseguisse chegar lá, talvez encontrasse ajuda. Peguei a próxima saída, esperando que o caminhão desistisse e me deixasse em paz, mas ele continuou me seguindo. As estradas sinuosas eram cercadas por florestas densas, e o caminhão não se afastava. O motorista era implacável. Eu podia ver a figura na parte de trás ainda tentando escapar, mas havia algo de errado em seus movimentos. Não pareciam naturais. Avistei um posto de gasolina à frente, suas luzes brilhando como um farol na escuridão. Encostei, na esperança de que o caminhão seguisse em frente, mas ele parou logo atrás de mim, bloqueando a única saída. Saí correndo do carro e entrei no posto. O balconista me olhou surpreso por ver alguém àquela hora. Tentei explicar o que estava acontecendo, mas as palavras saíam de forma frenética. Apontei para o caminhão do lado de fora, implorando para que o balconista chamasse a polícia. Ele pegou o telefone, mas não havia sinal. A linha estava morta. O pânico tomou conta de mim. Eu estava preso. O motorista do caminhão saiu e começou a caminhar em direção ao posto. Ele era alto e tinha um olhar ameaçador. Olhei ao redor, procurando uma saída. Vi uma porta nos fundos e corri em sua direção, abrindo-a e tropeçando na escuridão da floresta.
Não tinha escolha. Precisava continuar correndo. Ouvi passos pesados atrás de mim, rápidos e ameaçadores. O motorista estava me seguindo. Eu empurrei a vegetação rasteira, enquanto galhos arranhavam meus braços e rosto. A floresta era um labirinto, e eu estava perdido, mas não podia parar. Precisava escapar. Tropecei em uma raiz e caí, meus joelhos atingindo o chão com força. Me levantei apressadamente, ofegante. Os passos estavam ficando mais próximos. Podia ouvir o motorista me chamando, sua voz fria e provocante. Vi uma pequena cabana à frente, suas janelas escuras. Corri em sua direção, rezando para que não estivesse abandonada. Cheguei à porta e bati com força, na esperança de que alguém estivesse dentro, mas não houve resposta. Tentei a maçaneta, e para meu alívio, estava destrancada. Entrei rapidamente, fechando a porta atrás de mim o mais silenciosamente possível. A cabana estava escura e vazia, mas me senti segura. Ouvi os passos do motorista do lado de fora, circulando a cabana. Ele tentou abrir a porta, mas ela resistiu. Segurei a respiração, esperando que ele desistisse e fosse embora. Mas então, ouvi outro som, algo raspando nas paredes. Espiei pela janela e vi a figura que estava na parte de trás do caminhão agora do lado de fora da cabana. Era um homem, mas seus movimentos eram bruscos e antinaturais. Seus olhos estavam selvagens, e sua boca permanecia aberta em um grito silencioso. Ele parecia estar sofrendo, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. O motorista chamou por ele, e o homem se virou em direção ao som, cambaleando na direção do motorista, seus movimentos erráticos. Observei horrorizado enquanto o motorista o agarrava e o forçava de volta para o caminhão. Não esperei para ver o que aconteceria a seguir. Saí pela porta dos fundos e corri, enquanto a floresta se fechava ao meu redor. Não parei até ver as luzes de uma pequena cidade à distância. Tropecei no prédio mais próximo e caí lá dentro. As pessoas me olharam com preocupação, mas eu não conseguia explicar o que havia acontecido. Tudo em que eu conseguia pensar era no caminhão, no motorista e no homem na parte de trás. Agora eu estava seguro, mas sabia que nunca esqueceria aquela noite na desolada rodovia. Alguns anos atrás, eu era caminhoneiro. Meu trabalho era entregar mercadorias por todo o país. Eu gostava de dirigir à noite porque havia menos carros na estrada e era mais tranquilo. Uma noite, precisei fazer uma entrega urgente. A estrada me levou por uma pequena cidade adormecida, com um passado sombrio. A cidade era silenciosa e assustadora, com casas antigas e postes de luz fracos. Enquanto dirigia pela cidade, vi uma jovem na beira da estrada pedindo carona. Ela tinha longos cabelos escuros e usava um vestido branco. Apesar do meu melhor julgamento, decidi dar a ela uma carona. Diminui a velocidade e parei o caminhão. Ela entrou e me agradeceu com uma voz suave. Disse que estava tentando chegar em casa para ver sua família. No começo, tudo parecia normal, conversamos um pouco enquanto dirigíamos. Ela me contou sobre sua família e como sentia falta deles, mas, conforme a viagem continuava, comecei a notar coisas estranhas. A temperatura no caminhão começou a cair. Aumentei o aquecimento, mas não adiantou. O rádio começou a dar problemas, trocando de estação sozinho e tocando estática. As histórias da mulher também não batiam. Ela disse que morava na cidade, mas não sabia me dizer onde ficava sua casa. Quando fiz mais perguntas, ela ficou agitada. Sua voz ficou mais ríspida e seus olhos pareciam selvagens. De repente, sem aviso, ela desapareceu do banco do passageiro. Um momento ela estava lá, e no seguinte, havia sumido. Fiquei sozinho, confuso e com medo. Encostei o caminhão na beira da estrada e olhei ao redor, mas não havia sinal dela em lugar algum. Meu coração batia forte, e senti um calafrio percorrer minha espinha. Decidi continuar dirigindo e sair daquela cidade o mais rápido possível. Enquanto dirigia, continuava a vê-la no espelho retrovisor.
A princípio, ela estava parada na beira da estrada, depois, no meio da rua, me encarando com aqueles olhos selvagens. Desviei para não atropelá-la, mas, quando olhei novamente, ela havia desaparecido. Minhas mãos tremiam, e eu mal conseguia manter os olhos na estrada. Em seguida, ela apareceu novamente ao meu lado, dentro do caminhão. Ela estava sentada no banco do passageiro, assim como antes, mas agora seu rosto estava pálido, e seus olhos pareciam vazios. Eu estava aterrorizado. Tentei focar na estrada e ignorá-la, mas era impossível. Ela estava lá, e não ia embora. Lembrei-me de histórias que tinha ouvido sobre aquela cidade. Diziam que era assombrada, e falavam de um trágico acidente que aconteceu anos atrás. Uma jovem estava pedindo carona naquela mesma estrada, tentando chegar em casa para ver sua família, mas nunca chegou. Ela foi atropelada por um carro e morreu na hora. Diziam que seu espírito ainda vagava pela estrada, tentando encontrar o caminho de casa. Naquele momento, percebi que a mulher no meu caminhão era ela. Ela era o fantasma daquela jovem. Senti uma mistura de medo e tristeza. Ela estava perdida, tentando encontrar o caminho de volta. Queria ajudá-la, mas não sabia como. De repente, ela falou. Sua voz era suave e triste. Ela disse que queria ir para casa. Perguntei onde ficava sua casa, mas ela não respondeu. Apenas me olhou com aqueles olhos vazios. Eu sabia que precisava fazer algo. Decidi continuar dirigindo, na esperança de que pudesse ajudá-la a encontrar paz. Conforme eu dirigia, a temperatura no caminhão caía ainda mais, e eu conseguia ver minha respiração no ar. O rádio continuava a tocar estática, e a estrada parecia se estender infinitamente, enquanto a escuridão se tornava sufocante. Mas continuei, na esperança de estar fazendo a coisa certa. Finalmente, avistei uma placa indicando um pequeno cemitério à beira da estrada. Encostei o caminhão e parei. Olhei para a mulher e disse que havíamos chegado. Ela acenou com a cabeça e, pela primeira vez, sorriu. Agradeceu-me e saiu do caminhão. Eu a observei caminhar em direção ao cemitério. Ela olhou para mim uma última vez, então, desapareceu na escuridão. A temperatura no caminhão começou a subir novamente, e o rádio voltou ao normal. Senti uma sensação de alívio, mas também uma tristeza profunda. Esperava que ela tivesse encontrado a paz. Continuei minha viagem e fiz minha entrega, mas nunca esqueci aquela noite. A memória daquela jovem ficou comigo. Sabia que tinha presenciado algo sobrenatural, algo além deste mundo. Foi um lembrete de que existem coisas por aí que não podemos explicar, coisas além da nossa compreensão. Sempre que passo por uma pequena cidade adormecida, penso nela. Espero que ela finalmente tenha encontrado o caminho de casa e que seu espírito esteja em paz. A estrada pode ser um lugar solitário, mas às vezes guarda segredos que só podemos começar a imaginar. Eu estava dirigindo por uma rodovia deserta à noite, a estrada se estendia à minha frente como uma fita escura. A única luz vinha dos faróis do meu carro e de uma pálida lasca da lua pendurada no céu. Era tarde, e eu estava cansado. O rádio havia perdido o sinal quilômetros atrás, me deixando sozinho com o zumbido do motor e meus pensamentos. Enquanto dirigia, percebi que o marcador de gasolina estava perigosamente baixo. Eu deveria ter abastecido na última cidade, mas pensei que conseguiria chegar até a próxima. Agora, não tinha tanta certeza. O ponteiro estava pairando logo acima do vazio, e não havia um posto de gasolina à vista. De repente, o carro começou a falhar. Pisei no acelerador, mas não adiantou. O motor fez um barulho de engasgo e, com uma última tosse, morreu. Encostei o carro ao lado da estrada, meu coração afundando. Não, murmurei, girando a chave na ignição. O motor virou, mas se recusou a pegar. Tentei de novo, mas sem sucesso. Eu estava sem gasolina no meio do nada. Peguei meu celular para pedir ajuda, mas não havia sinal. Eu estava completamente isolado.
A estrada estava vazia, sem casas ou comércios por perto, apenas árvores e escuridão. Decidi trancar o carro e esperar lá dentro. Talvez alguém passasse ou o sinal voltasse se eu esperasse o suficiente. Não queria sair do carro e caminhar no escuro, parecia mais seguro dentro, com as portas trancadas. O tempo passou lentamente. Verificava meu celular a cada poucos minutos, mas ainda sem sinal. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo ocasional farfalhar das folhas ao vento. Tentei manter a calma, mas meus nervos estavam à flor da pele. Então, pelo canto do olho, vi um movimento. Virei a cabeça e vi uma figura saindo da floresta. Meu coração disparou no peito. A figura se aproximava, era um homem, alto e magro, com cabelos selvagens e uma barba desalinhada. Parecia alguém que estava morando na mata há tempos. Ele caminhou até o meu carro e parou ao lado da janela do motorista. Olhou para mim, com os olhos arregalados e selvagens, e começou a bater no vidro. Primeiro de forma lenta, depois com mais força. O som ecoava no ar quieto da noite. "Ei, me deixe entrar", disse ele, sua voz abafada através do vidro. "Eu preciso de ajuda." Balancei a cabeça, segurando firme o volante. Não havia como eu deixar aquele estranho entrar no meu carro. "Por favor", ele disse, batendo com mais força. "Me deixe entrar." Eu não sabia o que fazer. Minha mente corria com possibilidades. O que ele queria? Por que estava aqui no meio da noite? Um calafrio percorreu minha espinha. Justo quando pensei que as coisas não podiam piorar, vi faróis se aproximando por trás. Um carro estava vindo. O alívio tomou conta de mim, e eu buzinei, na esperança de chamar a atenção do motorista. O carro que se aproximava diminuiu a velocidade e parou atrás de mim. Era um carro da polícia. 2 policiais saíram, suas lanternas cortando a escuridão. Eles caminharam até o meu carro, e o homem da floresta recuou, os olhos disparando nervosamente. "Está tudo bem aqui?", perguntou um dos policiais, iluminando o interior do meu carro com a lanterna. Rapidamente destranquei a porta e saí. "Meu carro ficou sem gasolina", disse, minha voz trêmula. Esse homem saiu da floresta e começou a bater na minha janela. Não sei o que ele quer. Os policiais se viraram para o homem, que estava a alguns metros de distância, parecendo ansioso. "Senhor, o que está fazendo aqui?", perguntou um dos policiais. O homem não respondeu. Simplesmente se virou e começou a caminhar de volta para a floresta. Os policiais o observaram ir embora e depois voltaram sua atenção para mim. "Você teve sorte de passarmos por aqui", disse o segundo policial. "Não é seguro ficar sozinho à noite por aqui. Vamos chamar um guincho para você te levar até a cidade mais próxima." Assenti, grato e aliviado. Enquanto entrava no banco de trás do carro da polícia, lancei um último olhar para a floresta. O homem havia desaparecido na escuridão, e eu não conseguia me livrar da sensação de que havia escapado por pouco de algo terrível. Aquela noite na estrada escura era algo que eu nunca esqueceria. Me lembrou de como as coisas podem dar errado rapidamente e da importância de estar preparado. E deixou uma sensação persistente de inquietação, me fazendo pensar o que poderia ter acontecido se os policiais não tivessem aparecido quando apareceram. Eu moro em uma pequena cidade no sul, o tipo de lugar onde todos conhecem todos e não acontece muita coisa. Quando eu tinha 19 anos, meu namorado João, 2 amigos, Alan e Matheus, e eu decidimos fazer um passeio de carro tarde da noite. Estávamos entediados e procurando algo emocionante para fazer. Era uma noite quente de verão, e dirigimos sem rumo por um tempo, conversando e rindo. Em certo momento, João sugeriu que fossemos a um cemitério antigo nos arredores da cidade. Ele não era usado desde os anos 1800 e era conhecido por ser assustador. Naquele momento, todos achamos que seria uma ótima ideia. Mal sabíamos no que estávamos nos metendo. Dirigimos por uma estrada de terra que mal era larga o suficiente para o carro de João.
As árvores de ambos os lados eram altas e densas, tornando o lugar ainda mais escuro. A única luz vinha dos faróis do carro. Quanto mais avançávamos, mais silencioso ficava. Sem grilos, sem folhas se mexendo, apenas o som dos pneus no cascalho. Era por volta das 3 da manhã quando finalmente chegamos ao cemitério. O portão era velho e enferrujado, mal se segurando nas dobradiças. João parou o carro, e todos saímos. O ar estava fresco, e uma leve neblina começava a surgir, acrescentando um toque ainda mais sombrio à atmosfera. Enquanto estávamos ali, senti um calafrio percorrer minha espinha. O cemitério estava em completo silêncio, exceto pelo ocasional pio de uma coruja. Demos alguns passos quando Alan notou algo à distância. O que é aquilo? Ela sussurrou, apontando para o final do cemitério. Todos nós apertamos os olhos, tentando ver o que ela estava falando. No começo, pensei que meus olhos estavam me pregando uma peça, mas então eu também os vi. 4 figuras vestidas de branco, com capuzes, estavam circulando um túmulo. Eles se moviam lentamente de forma deliberada, quase como se estivessem realizando algum tipo de ritual. Meu coração começou a acelerar. Acho que deveríamos ir embora, eu disse, com a voz tremendo, mas ninguém se mexeu. Estávamos todos congelados, olhando para aquelas figuras estranhas. João, que geralmente era o mais corajoso, parecia tão assustado quanto o resto de nós. É melhor irmos embora, ele finalmente disse. Nós nos viramos e corremos de volta para o carro. João tremia tanto que mal conseguia segurar as chaves. Assim que o motor rugiu, ele acelerou, deixando o cemitério e aquelas figuras para trás. O caminho de volta foi silencioso, ninguém disse uma palavra. Todos estávamos abalados pelo que tínhamos visto. Quando finalmente chegamos à cidade, João estacionou o carro, e ficamos ali, em silêncio, por um momento, tentando processar o que havia acontecido. O que vocês acham que eles estavam fazendo? Alan perguntou, quebrando o silêncio. Não sei, e nem quero saber, Mateus respondeu, ainda tremendo. Todos concordamos que, seja o que for que eles estavam fazendo, não era algo que queríamos descobrir. Prometemos nunca mais voltar àquele cemitério e nunca mais falar sobre isso. Mas a lembrança ficou comigo. Toda vez que eu passava por aquela estrada, um arrepio percorria minha espinha. Não conseguia deixar de me perguntar quem eram aquelas figuras de capuz e o que estavam fazendo naquele cemitério antigo às 3 da manhã. Era noite, e o céu estava ficando cada vez mais escuro. Eu estava dirigindo para casa com meus 2 filhos pequenos no banco de trás. Eles estavam discutindo e brigando, e eu já estava no limite. Decidi encostar na estrada para acalmá-los e conversar com eles. Liguei as luzes de emergência do carro e saí, abrindo a porta traseira para falar com as crianças. Escutem vocês dois, eu disse firmemente. Precisam parar de brigar e ficar quietos. Está tarde, e precisamos chegar em casa em segurança. Enquanto eu falava com eles, notei que um carro parou ao nosso lado. O motorista baixou a janela, e um casal de meia-idade sorriu para mim. O homem se inclinou e disse: Ei, está tudo bem por aqui? Sim, estamos bem, respondi. Só precisava acalmar as crianças. A mulher no banco do passageiro assentiu e disse: Queríamos avisar que houve um acidente logo depois da próxima colina. O trânsito está totalmente parado. Seria bom pegar a estrada lateral um pouco mais atrás, isso vai desviar do acidente e te levar para casa mais rápido. Agradeci a eles pelo conselho e acenei enquanto eles iam embora. Voltei para o meu carro, coloquei o cinto e ainda pensava no que eles haviam dito. Não conhecia muito bem a área, e pegar uma estrada lateral no escuro não parecia uma boa ideia. Decidi continuar na estrada principal, mesmo que isso significasse ficar preso no trânsito por um tempo. Enquanto passava pela estrada que eles mencionaram, olhei rapidamente e vi algo que fez meu coração pular uma batida. O carro do casal estava estacionado à beira da estrada do desvio, e eles estavam parados do lado de fora.
Eles não se moviam, apenas estavam lá, olhando fixamente para a floresta. Ao redor, só havia árvores densas. A visão era estranha, e senti um arrepio na espinha. Balancei a cabeça, tentando afastar aquela sensação, e continuei dirigindo. Pensei que talvez eles tivessem parado por um momento ou que estivessem com algum problema no carro. Quando cheguei ao topo da colina, fiquei surpresa ao ver que não havia nenhum acidente, nem engarrafamento, apenas uma estrada vazia à frente. Um alívio me invadiu, e o restante da viagem foi tranquilo. Meus filhos finalmente se acalmaram, e fiquei agradecida por chegar em casa e colocá-los na cama. No entanto, eu não conseguia parar de pensar naquele casal e no estranho desvio que eles sugeriram. Algo não parecia certo. Na manhã seguinte, precisei pegar a mesma estrada para fazer algumas tarefas. Ao me aproximar do desvio, meu coração começou a acelerar. Diminui a velocidade quando cheguei mais perto, e foi então que vi, logo após o ponto onde o casal havia estacionado o carro, havia uma grande placa que dizia o beco sem saída. Minha mente começou a correr, pensando como eles ficaram ali no escuro sem ter para onde ir. Não conseguia me livrar da sensação desconfortável. Por que eles me mandariam para um beco sem saída? O que estavam fazendo lá? E por que desapareceram tão rapidamente depois de falar comigo? Anos se passaram desde aquela noite, mas eu ainda penso nisso com frequência. Sempre que passo por aquela estrada de desvio, sinto um arrepio na espinha. Fico me perguntando o que teria acontecido se eu tivesse seguido o conselho deles e pegado aquele caminho. Eu teria ficado presa no meio do nada, ou algo pior. Uma coisa é certa, e nunca vou esquecer a visão arrepiante daquele casal parado ao lado do carro, cercado por nada além de árvores escuras. Isso ainda me dá calafrios até hoje, mesmo 15 anos depois. Às vezes, tarde da noite, quando estou dirigindo sozinha, acho que vejo o carro deles pelo canto do olho. Está sempre no mesmo lugar, logo depois da colina, antes da placa de beco sem saída. Mas, quando olho diretamente, não há nada lá. É como se eles ainda estivessem lá fora, esperando. Não sei quem eles eram ou o que queriam, mas fico feliz por não ter seguido o desvio. É um mistério que me assombra, um lembrete de que nem tudo é o que parece. Confio mais nos meus instintos agora, especialmente quando estou dirigindo por essas estradas rurais solitárias. Então, se você se encontrar dirigindo pelo interior e um casal amigável lhe oferecer um atalho, pense 2 vezes. Às vezes, o caminho mais longo é o mais seguro para chegar em casa. Fiz uma viagem para apoiar um parente que ia correr a maratona do Rio de Janeiro. Saí dirigindo de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro e precisei pegar a BR-116, uma das rodovias mais longas do Brasil. Eu não gosto muito de viajar de avião, então decidi sair de carro por volta das 15 horas, logo após o trabalho. O GPS indicava que a viagem duraria cerca de 6 horas, mas como costumo dirigir rápido, pensei que poderia fazer em 5 horas. Minha previsão de chegada era por volta das 21 horas, mas eu esperava chegar às 20 horas, se não precisasse parar. Sou o tipo de pessoa que não gosta de fazer muitas paradas em viagens longas, prefiro seguir direto até o destino. Grande parte da BR-116 passa por áreas abertas e há trechos com pouco trânsito. Depois de dirigir por umas 3 horas, por volta das 18 horas, eu era praticamente o único carro na estrada. Tinha o som do carro bem alto para me manter acordado e, mesmo ainda faltando bastante, estava confiante de que chegaria bem. Comecei a sentir um leve cansaço, mesmo após tomar 2 copos de café em um posto de gasolina. Não queria parar para mais café, então continuei dirigindo, pensando que seria ainda mais satisfatório quando chegasse e pudesse finalmente deitar. No instante, eu era o único carro na estrada, e no momento seguinte, vi faróis aparecendo no meu retrovisor. Estava na faixa da esquerda, e o carro se aproximou rapidamente, ficando bem perto. Resolvi mudar para a faixa da direita para deixar ele passar. O carro acelerou um pouco, me ultrapassou, mas logo depois desacelerou até igualar a minha velocidade, com o para-choque traseiro dele alinhado com o meu para-choque frontal.
Ele manteve essa posição por um bom tempo. Tentei acelerar para ultrapassá-lo, e quando consegui, ele mudou para minha faixa, ficando muito perto, como se fosse bater no meu carro. Sem outra opção, acelerei mais para me afastar. Não queria ser vítima de um incidente de raiva no trânsito, ainda mais naquele horário. À medida que eu acelerava, ele fazia o mesmo. Mudei de faixa novamente para a esquerda, e ele também. Foi aí que percebi que algo estava muito errado. Não podia ser um policial disfarçado, era uma caminhonete velha, toda acabada. Ele começou a piscar os faróis repetidamente. Eu não diminuí a velocidade, estava com medo, pois nunca tinha vivido nada parecido na estrada. Continuei dirigindo, pisando um pouco mais no acelerador, tentando aumentar minha velocidade em cerca de 10 ou 15 km por hora, esperando passar por um carro de polícia ou qualquer outro veículo. Mas não havia sinal de nenhuma outra luz na estrada, só alguns carros passando na outra pista, no sentido contrário. A caminhonete mudou de faixa e acelerou com força, ouvi o motor rugindo agressivamente enquanto ele me ultrapassava. Ele cortou na minha frente e começou a frear bruscamente. Tentei desviar, mas ele bloqueava todas as minhas tentativas. Fui obrigado a pisar no freio também. Comecei a buzinar, porque era a única coisa que eu podia fazer. À medida que diminuíamos a velocidade, o motorista ligou o pisca-alerta e começou a acenar com o braço pela janela, sinalizando para que eu encostasse. Claro que não obedeci. Aproveitei a oportunidade para passar por ele rapidamente quando ele começou a sair para o acostamento e acelerei com tudo. Meu carro era mais ágil do que a caminhonete, mas mesmo a 160 km por hora, ele ainda estava atrás de mim. Saí da BR-116 na primeira saída que encontrei. Quando cheguei no final da rampa de saída e parei no semáforo, não esperava que ele ainda estivesse me seguindo, mas ele estava. Os faróis da caminhonete pararam logo atrás de mim, e então ele se aproximou até parar ao meu lado no semáforo. Olhei para a esquerda e a janela dele se abaixou. Dentro da caminhonete, vi 3 pessoas, presumo que homens, todos usando máscaras de caveira. Eles me encararam, claramente tentando me assustar, e conseguiram. Passei pelo sinal vermelho e entrei na avenida principal, onde finalmente havia outros carros circulando. A caminhonete finalmente parou de me seguir. Por alguns minutos, pensei que poderia ser morto. Aquilo era muito mais do que um simples caso de raiva no trânsito. Não consegui pegar a placa, e na verdade, nem lembro de ter visto uma placa naquele caminhão. Só sei que era uma caminhonete preta, provavelmente dos anos 90. Depois disso, estacionei num posto de gasolina e dormi um pouco. Acordei por volta das 8 horas da manhã e terminei a viagem. Quando cheguei ao Rio, contei para minha família sobre o incidente e agora aviso a todos para tomarem cuidado ao dirigir tarde da noite. No verão passado, decidi fazer uma viagem noturna. Era uma noite quente e eu queria clarear a cabeça. A estrada aberta sempre me trazia paz, especialmente com as janelas abertas e a brisa fresca no meu rosto. Peguei as chaves do carro e saí de casa por volta das 22 horas. As ruas estavam quietas, e os únicos sons eram o motor do meu carro e o canto dos grilos. Enquanto dirigia pela cidade, senti uma sensação de tranquilidade. As luzes das ruas projetavam sombras longas, e os prédios pareciam diferentes à noite. Decidi sair da cidade e pegar as estradas rurais. Essas estradas eram mais escuras, com menos luzes e mais árvores. Eu gostava da sensação de estar sozinho nessas estradas, era como se o mundo fosse meu. Virei em uma estrada estreita que nunca havia pegado antes. As árvores de ambos os lados formavam um dossel acima de mim, bloqueando a maior parte do luar. Meus faróis eram a única fonte de luz. A estrada era sinuosa, e eu tinha que dirigir devagar. Depois de um tempo, vi um carro parado na beira da estrada, com as luzes de emergência piscando. Reduzi a velocidade conforme me aproximava. Um homem estava ao lado do carro, acenando para mim. Ele parecia preocupado e precisava de ajuda. Baixei a janela quando parei ao lado dele.
Ei, você está bem? Perguntei. Meu carro quebrou. Pode me dar uma carona até o posto de gasolina mais próximo? Ele respondeu. Hesitei por um momento. Já era tarde, e eu não conhecia aquele homem, mas ele parecia genuinamente angustiado. Decidi ajudá-lo. Certo, entre, disse eu. O homem entrou no banco do passageiro. Ele era alto e vestia uma jaqueta escura. Seu rosto era difícil de ver na luz fraca do carro. Enquanto dirigíamos, tentei puxar conversa, mas ele não falava muito, apenas me dava direções para o posto de gasolina. Após alguns minutos, chegamos a um pequeno posto que parecia não ser usado há anos. Estava velho e decadente, com uma única bomba de combustível e um pequeno prédio. As luzes estavam apagadas, e não havia ninguém por perto. Este lugar parece abandonado, disse eu, sentindo-me desconfortável. Pare aqui, respondeu o homem. Estacionei o carro e olhei para ele. Seu rosto agora estava visível à luz do painel. Ele tinha uma expressão séria e algo nele me deixou nervoso. Obrigado pela carona, ele disse, colocando a mão no casaco. De repente, ele puxou uma faca. Meu coração disparou e eu fiquei paralisado. Me dá a carteira e o celular, ele exigiu. Minhas mãos tremiam enquanto eu entregava os itens. Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Ele pegou minha carteira e o celular e me olhou com olhos frios. Sai do carro, ele ordenou. Eu abri a porta lentamente e saí. O ar da noite estava fresco, mas eu estava suando. O homem saiu também e foi até o lado do motorista. Não se mexa, ele avisou. Fiquei assistindo enquanto o meu carro se afastava, me deixando sozinho no escuro. Fiquei ali por um momento, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eu estava a quilômetros de casa, sem celular e sem carro. Olhei ao redor e vi um telefone público perto do posto de gasolina. Caminhei até lá, torcendo para que ainda funcionasse. Peguei o telefone e fiquei aliviado ao ouvir o sinal de descagem. Liguei para a polícia e contei o que aconteceu. Eles disseram que mandariam alguém me buscar. Enquanto esperava, não conseguia me livrar da sensação de medo e impotência. O posto de gasolina estava assustadoramente silencioso, e eu me sentia exposto. Cada farfalhar de folhas ou som distante me fazia pular de susto. Continuei olhando ao redor, esperando que o homem voltasse. Depois do que pareceu uma eternidade, vi as luzes piscando de um carro da polícia. 2 policiais desceram e se aproximaram de mim. Contei tudo, desde o momento em que peguei o homem até o assalto. Faremos o nosso melhor para encontrá-lo e recuperar seu carro, um dos policiais disse. Eles me levaram até a delegacia mais próxima, onde fiz uma declaração completa. Ainda estava em choque, mas me sentia um pouco mais seguro agora que estava com a polícia. Eles me deixaram usar o telefone para ligar para um amigo, que veio me buscar. A viagem de volta para casa foi silenciosa. Meu amigo tentou me consolar, mas eu mal conseguia falar. Continuava repetindo os eventos na minha cabeça, me perguntando se havia algo que eu poderia ter feito de forma diferente. Aquela noite me mudou. Eu costumava adorar dirigir à noite, mas agora isso me enchia de medo. Aprendi a ser mais cauteloso e a confiar nos meus instintos. Foi uma lição dura, mas que me fortaleceu. Nunca mais vi o homem, e a polícia nunca encontrou meu carro, mas eu estava grato por estar seguro, e isso era o que mais importava. A partir de então, passei a seguir apenas por estradas familiares e nunca mais dar carona para estranhos. O mundo parecia um pouco mais sombrio, mas eu sabia que poderia enfrentá-lo com mais sabedoria e cautela.